Oi, gente, esse é mais um Bitar Podcast. Eu sou a Rubia. E eu sou o João Ricardo Camilo. João, esse programa, como os outros, né? Aqui só passa temática interessante. Mas esse tem um foco bem especial hoje, né? Tá tão especial que teve um convidado de hoje que a gente tentou escapar do Bitar Podcast, mas a gente fez questão e ele tá aqui na mesa participando com a gente. E hoje é dia de falar de oportunidade, de histórias inspiradoras, de exemplos, né, para quem está começando a carreira, né? Exatamente. Hoje o nosso podcast tem como temática o jovem aprendiz no mercado de trabalho, mas com um foco muito especial, em cidades pequenas. Cidades pequenas, inclusive, eu nasci numa cidade muito pequena, sabia, Rubia? Você já contou aqui algumas vezes. Gigante no meu coração, mas o Show tem apenas 10 mil habitantes. E se você conhecer o Show, que fica no interior de São Paulo, eu tenho certeza que você é da minha família, então um abraço para você. Mas é isso, as cidades pequenas, elas têm um potencial gigantesco em dar oportunidade através dos programas de jovem aprendiz. Por isso, nosso foco especial hoje, eles merecem essa atenção. E claro que a gente vai falar sobre isso, esse primeiro passo que acontece lá na cidade. Muita gente sai dali, ganha novos voos, quem sabe até rumo a outros países, né? Mas começa ali no berço, na cidade que mora. E é sobre isso que o Bitar Podcast hoje quer abordar. E aí, pensando nessas particularidades das cidades pequenas, nós temos aqui como convidado o Fujão Gladson Marcos, que é graduado em Gestão de Recursos Humanos, Gestão de Pessoas e Educação Corporativa e trabalha há mais de 20 anos no Instituto João Bittar. Seja bem-vindo. Obrigado, muito obrigado. Quero aproveitar para agradecer o convite, né? A gente tem acompanhado as entrevistas de vocês e é um sucesso e esperamos, né, Larissa, Sim. que hoje também seja um sucesso aqui. Já está sendo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Então, o finalzinho do currículo dele já deu para entender qual podcast ele participaria. O Gladson, ele tem 20 anos de Instituto João Bittar, ele ia comemorar com a gente os 40 anos da Bittar Educação, né? Exatamente. E eu tenho certeza... Aconteceu o imprevisto, não fugi, aconteceu o imprevisto. Acontece mesmo. E eu não pude participar. Mas já que tá aqui, eu vou esperar histórias também pra gente continuar essas celebrações, porque o Instituto merece, a Bittar Educação merece. Combinado. Ele é uma das pessoas que fazem parte da história da Bittar Educação, eu tenho certeza que vai contribuir muito pro podcast de hoje. A história dele é muito inspiradora e para você que tá começando sua carreira, eu tenho certeza que você vai ouvir bons conselhos. Vai anotando aí, tá? Com a gente também, a Larissa Borges. A Larissa Borges de Oliveira, ela é formada em letras aqui pela Universidade Federal de Uberlândia. Atualmente, ela também cursa pedagogia também aqui na UFO e ela atua como assistente psicopedagógica no Instituto João Bittar. Também faz parte das celebrações, né? Então, muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui contribuindo um pouquinho para a formação desses jovens, né? O prazer é todo nosso. A conversa que está só começando, mais carregada de história, nostalgia. Eu já comecei falando da minha, porque eu sei o quanto as cidades pequenas, né? Nessas cidades, elas carregam muita tradição, tem esse contato muito próximo entre as pessoas, mas ali pode ser que esteja essa primeira oportunidade, né? Vamos começar então, meninos. Dá para dizer onde, em quais cidades, quantas cidades... que a gente considera menores, né? O Instituto João Bittar e a Bittar Educação, através do programa de Jovem Aprendiz, está presente hoje? Hoje, o Instituto João Bittar está no seu DNA, sempre buscar oportunidades para o próximo. Então, com essa cultura, com esse entendimento, hoje o nosso know-how é trabalhar com cidades menores. Então, a gente busca sempre levar a aprendizagem, levar o programa de Jovem Aprendiz para cidades menores. Quando você fala cidades menores, a gente está falando de quantos habitantes, mais ou menos? 10 mil, 20 mil, 30 mil, 40 mil. Então, o show estaria dentro aí desse... Estaria dentro, que isso. Demais. E o show é linda, viu? Vale a pena conhecer. E tem tantas cidades aqui do nosso interior, até de Minas Gerais, mas do país todo, que carrega essa tradição e acabam se tornando cidades turísticas por terem essa pegada um pouco mais diferente, né? De carregar ainda essa tradição, preservar a história. Isso é um potencial até para esse jovem que está começando, né? Exatamente. Hoje, presencialmente, o Instituto João Bittar, hoje ele já está presente em mais de 110 cidades do Brasil. A nossa matriz, ela fica aqui em Uberlândia, que não é uma cidade tão pequena assim, mas estamos presentes em toda Minas Gerais, Goiás, São Paulo, Mato Grosso do Sul, na Bahia,
Piauí, Ceará e por aí vai. E hoje atendemos, assim, cidades bem pequenas. Piripiri, lá no Piauí, Confresa, lá em Mato Grosso. Então, a gente busca isso, levar a aprendizagem onde ninguém se atreve a levar. Porque a aprendizagem ela tem um contexto muito bacana, bastante interessante, que para quem está em casa poder entender um pouco mais, para a gente poder contextualizar um pouco mais o que é o programa Jovem Aprendiz, até para quem está assistindo, pegando agora, né? Começando agora. O programa Jovem Aprendiz, ele é um programa do governo federal, ele virou lei no ano 2000, então desde 2000 as empresas elas precisam cumprir uma cota de aprendizagem. Essa cota ela é calculada sobre a quantidade de funcionários, então toda empresa a partir de 7 funcionários, ela já precisa cumprir uma cota de aprendizagem. E ela precisa cumprir no mínimo 5% do número de funcionários como jovens aprendizes. Então, se você monta uma empresa com 100 funcionários, você tem que ter no mínimo 5 jovens aprendizes ali dentro e no máximo 15 também é estipulado pela a lei da aprendizagem. E quando você olha esse programa, de qualquer ângulo que você olha esse programa, ele só traz coisas boas, só oportunidades. Porque ele foi criado com esse intuito de oportunizar, de dar oportunidade do primeiro emprego para o jovem, né, do primeiro aprendizado, de uma formação profissional. Ele também possibilita uma oportunidade da empresa construir ali seu próprio profissional, né, de formar mão de obra. Então, quando a gente fala de cidades pequenas, aí tudo se torna até muito mais gratificante, né? Porque cidades pequenas, muitas vezes não há outras oportunidades e o programa Jovem Aprendiz é super bacana. Então, todo mundo, as cidades menores abraçam com mais fervor o programa Jovem Aprendiz. Até porque a própria expansão da Habitat Educação, ela começou saindo aqui de Uberlândia e atingindo, né, chegando às cidades pequenas aqui da nossa região. E hoje eu acho que com orgulho a gente dá para dizer que a gente está em diversos lugares do Brasil, em diferentes estados. E eu fico imaginando o desafio que é transformar esse programa nessas realidades onde, apesar de incomum terem um número de habitantes muitas vezes, mas com a rotina muito diferente, com costumes muito diferentes. O Brasil é assim e que bom, né, que a gente tem a oportunidade de descobrir. Ô Larissa, e deve ser um desafio gigantesco conseguir transformar todo esse programa e conseguir personalizar ele para essa rotina daquela cidade e tudo mais. Isso acontece, então. Cada abordagem, ela chega a ser diferente. Sim, sim. Até porque a gente fala sobre cultura, né? Cada região tem a sua cultura específica. O perfil do jovem atendido, ele muda bastante. O perfil da empresa, o que a empresa espera desse jovem, o desenvolvimento dele. Então, essa adaptação, ela é realizada assim, né? Em cada unidade, em cada regional, a gente consegue perceber isso com muita clareza, né? Essa variedade cultural que a gente tem no país, inclusive dentro das empresas. Então, esse ponto é bem interessante, né? Da valorização dentro do aprendizado ali dos jovens, a questão da valorização da cultura, dos regionalismos. É um fator que contribui muito para a crescente do país e daquela localidade onde esses jovens estão inseridos. E aí, pensando nessa pluralidade, como que acontece a distribuição teórica e prática das vivências dos jovens aprendizes? Uhum. Hoje a gente tem uma porcentagem, né, que é uma porcentagem já definida de quanto de aula teórica e quanto de aula prática que esse jovem precisa cumprir, né? Então, não existe uma flexibilidade tão grande nessa quantidade. Então, a nossa divisão é que uma vez na semana o jovem ele vai até o curso, né, no Instituto João Bittar, para ter atividade teórica voltada para o que ele é contratado. Então, se ele é contratado para executar funções do serviço administrativo, ele faz o curso específico dessa contratação, justamente para ele ter o contato teórico e prático do que ele está vendo ali na empresa, né? E nos demais dias da semana, então, ele é encaminhado para essa empresa para vivenciar a prática mesmo da aprendizagem, né? Então, é dessa forma que a gente faz. E dentro da atividade
atividade teórica, então, a gente trabalha com jovens temas diversos. O nosso objetivo é a formação profissional dele. Então, além dos temas específicos que a gente tem voltado para o curso que ele foi contratado para executar, ele também é desenvolvido enquanto ser humano, porque a gente sabe que o profissional ele é feito na totalidade dele, né? Então, a gente desenvolve também temas... apresenta para ele quais são os seus direitos, quais são os seus deveres enquanto trabalhador, temas do cotidiano mesmo. Então, a gente percebe que muitos jovens têm lidado cada vez mais cedo com ansiedade, a dúvida em como me tornar um profissional de qualidade, né? Qual carreira seguir. Então, todos esses temas são trabalhados dentro do Instituto, justamente visando esse desenvolvimento completo do nosso aprendiz. Então, e um dos canais é o nosso Bitar Exatamente. Podcast. Exatamente. É uma ferramenta exato, fundamental dentro do Instituto que a gente utiliza com os nossos jovens, justamente pela pluralidade de temas que é trabalhado aqui. Né? Então, permite esse leque de opções aí para os nossos jovens. E a gente quer mergulhar nesse assunto, mas antes queria te fazer um convite para acompanhar o nosso canal no YouTube, onde já tem vários outros temas. Inclusive, já falamos sobre a importância de cuidar da saúde mental, as opções que você tem de graduação, enquanto você é jovem aprendiz, a pós-graduação também, que é importantíssima, né? Então, a carreira depois que você faz uma graduação, todos esses desafios de início da vida, que vou confessar que é onde eu estou vivendo, né, Rubia? Então, lá no nosso canal no YouTube. E queria convidar você também para acompanhar a gente nas nossas redes sociais, na @Bitar Educação, bitar.educação. Você fica por dentro de todas as novidades. Inclusive, tem uma novidade muito grande que está chegando por aí. Eu já dei alguns spoilers. Quer ficar sabendo mais? Volta lá nos episódios anteriores que você vai ficar sabendo. Mas, Rubia, eu tô pensando aqui. E se o Bitar Podcast começar a viajar aí por esses lugares, hein? A gente vai descobrir cultura. Bacana, hein? Ô, João, tem um ponto importantíssimo, a culinária, que você sabe que eu gosto. Se precisar de companhia, nós estamos... Vamos nós quatro? Essa o Gladson acho que não vai fugir não, hein? Não. Vai embarcar com a gente. Vai estar presente. João, penso tanto que seria interessante a gente gravar por várias localidades do Brasil. Sotaques. Inclusive com jovens aprendizes desses lugares. Quem sabe? Então, já fica aí a ideia. E você que está nos acompanhando, quer participar, já vai se preparando então. Quem sabe essa oportunidade está chegando aí. Vou sonhar com isso. Já fica a dica para nossa produção, viu? Fica a dica. Hashtag fica a dica. Aproveita que o João já deu aí os nossos arrobas, entra lá e pede isso pra galera da produção que vai dar certo. Vai dar certo. O pessoal já tá me olhando aqui, ó. Já tá coçando a cabeça e como viabilizar tudo isso. É o Bitar Podcast decolando igual os nossos jovens. Exatamente. Não é isso mesmo? Exatamente. Quando a gente disse que estamos em mais de 110 cidades presencialmente, estamos em dezenas de outras na formação EAD. Então, o jovem aprendiz, principalmente depois da pandemia, então decolou bastante a questão da aprendizagem EAD. Hoje o Instituto João Bitar já é a terceira maior entidade de formação de jovens aprendizes do país. E quando eu digo que é a terceira, eu não estou dizendo que somos a terceira de 5 que existem, né? Somos a terceira de milhares, né? de entidades. E para todo mundo poder entender o contexto, qual que é o nosso papel como entidade, né? Quando eu disse lá que a aprendizagem ela determina que o jovem que a empresa precisa de cumprir uma cota, ela também dá várias outras diretrizes, e uma delas é que o jovem ele não pode só trabalhar de segunda a sexta. Então, ele precisa estar matriculado em uma entidade que dê uma formação para ele teórica, igual a Larissa disse, dentro da função que ele vai exercer na empresa. Daí é que a gente entra. Então, a gente dá a formação teórica para o jovem e não só a teórica técnica. Como a Larissa bem disse, a gente dá uma formação de vivência para eles e a gente faz todo um acompanhamento. Então, a empresa, quando ela quer contratar um jovem aprendiz e que ela fecha uma parceria conosco, a gente não dá só o conteúdo teórico com as temáticas distribuídas ali conforme o rege o Ministério do Trabalho, porque hoje, né, quem dá as diretrizes daquilo que a gente faz é o Ministério do Trabalho, mas a gente acompanha o dia a dia daquele jovem, o desempenho dele, o desenvolvimento dele. O jovem faltou.
A gente tem um profissional para poder entrar em contato, para ver o que está acontecendo. O jovem não está desempenhando bem as atividades dentro da empresa. Então, a gente tem ali um acompanhamento psicopedagógico daquele jovem. Então, assim, é um programa muito bacana. Quem está mergulhado, né? Muito completo. Quem está mergulhado, quem está dentro do programa, sabe que muito diferente de tantos outros programas do governo, esse é um programa do governo, também é um programa federal, esse programa ele é muito responsável, um programa assim, apaixonante mesmo. Apaixonante, até porque a gente sabe do poder da educação em transformar vidas, a gente sabe do potencial de um programa Jovem Aprendiz para oportunidade e histórias que a gente ouve aqui, porque uma coisa é a legislação, e ela é super importante para que isso aconteça. Mas o que faz esse trabalho valer a pena, e eu imagino que esse sentimento que vocês compartilham, é quando vocês ouvem aquela história da pessoa, do jovem ou da jovem que começou na empresa como jovem aprendiz, e aí um cargo, outro, hoje é gerente, hoje está à frente de uma unidade. Então, são essas histórias que eu acho que fazem valer a pena esse trabalho e entender que esse trabalho de formiguinha que consegue alcançar essas cidades, que apesar de serem cidades pequenas em números, muitas cidades, apesar de poucos habitantes, elas recebem empresas multinacionais, empresas grandes, e que dão essa oportunidade de crescer, não é mesmo? Exato, exatamente. E até o estudo, quando a gente fala assim, olha, como que o Instituto João Bittar, como que ele determina para qual cidade ele vai? Por que o Instituto João Bittar não está em Uchoa, por exemplo? Porque né? Claro. A gente quer atingir todas as cidades. Porque a gente faz um estudo também de potencial. Porque a vaga do jovem aprendiz, ela não está atrelada diretamente ao Instituto João Bittar, e sim à empresa que precisa ali de cumprir aquela cota. Então, a gente também implantar numa cidade onde não tem empresas para poder abraçar esses jovens também não faz sentido. Então, a gente faz um estudo onde não tem uma outra entidade. Vamos, então, para essa cidade onde não tem, que tem um potencial, tem uma empresa de renome, tem uma empresa que topa, né? Por mais que seja uma legislação o cumprimento da cota, muitas vezes a empresa tem que abraçar também o programa como um projeto social ali para a cidade. Então para a gente poder determinar para qual cidade a gente vai, mas uma coisa é certa, a gente gosta de ir para cidades menores, a gente sempre faz esse estudo. Então, opa, perdão, não. É que ele estava falando de viajar, então você acaba conhecendo essas cidades também, né? Sim. Eu faço parte dessa implantação, então eu conheço muitas cidades. Já vai resgatando algumas histórias aí de viagem, alguns perrengues, pode compartilhar com a gente também, que o pessoal gosta. Mas não tem perrengues não, viu? Só coisa boa. Nunca pneu furado na estrada. Agora a gente quer viajar. Agora a gente, mais do que nunca, a gente quer conhecer essa realidade, exatamente, né? Ó, mas, e aí você acaba conhecendo essas outras realidades, né? Então, sim, eu queria que você claro. compartilhasse com a gente, mas antes, o Rubi, você tinha uma pergunta, eu acho. Não, é porque ouvindo o Gladson falar sobre os estudos que são realizados para estarem nessa cidade, aí a gente entende a grandiosidade do Instituto João Bittar em todas as suas áreas de pesquisa. Mas o que eu ia perguntar era o que ele já estava entrando no assunto. A diferença dessa implementação do programa Jovem Aprendiz em cidades pequenas com as cidades grandes. Mas se você quiser engajar já toca a sua... aí. É que depois eu vou querer saber da Larissa, né? Porque eu fico imaginando assim, ela falou sobre essa questão de outras habilidades que esse jovem precisa desenvolver no programa para justamente criar aquela carreira, muitas vezes na mesma empresa, o que faz que ele assuma esse papel importante. Mas é interessante a gente falar sobre essas diferenças de uma cidade pequena com uma cidade grande, que muitas vezes, apesar dessa diferença de tamanho, a oportunidade pode ser a mesma, né? A oportunidade é a mesma, né? A oportunidade é a mesma. Como eu disse, a gente tem um amor muito grande em estar levando oportunidade onde ninguém leva. Isso está no DNA do Instituto, desde quando lá nasceu como lar de amparo, né? Como lar, sempre dar oportunidades. Então, buscamos sempre cidades menores. Muito, muito raro a gente ir para uma cidade maior, até porque nas cidades maiores já existem outras entidades dando oportunidades também para os jovens. Ainda bem que existem outras entidades, mas é muito diferente. A cultura ela é diferente, né?
É uma cultura... A cultura dos próprios jovens aprendizes é totalmente diferente. Então, um jovem de uma cidade pequena, ele ainda tem aquela cultura nossa, antiga, né? Dos pais... dos pais que mandam, né? Então, eles... E às vezes são os pais que incentivam, né? A pessoa a começar. Exatamente. Isso, os pais incentivam e eles abraçam com muito carinho o programa de Jovem Aprendiz, até porque ele é um programa de formação profissional, é um programa social também, porque o Jovem Aprendiz, a partir do momento que ele é contratado, ele tem a carteira dele assinada, ele não paga nada, porque é uma dúvida. Eu acho que muita gente que deve estar em casa deve estar perguntando, mas quanto que eu pago? Não, pelo contrário, o Jovem Aprendiz ele não paga, ele recebe por isso, pelas horas trabalhadas dele, né? Pelo trabalho desenvolvido por ele, tanto na parte prática quanto ele recebe também pelo dia que ele está ali inserido na aula teórica. E então ele tem todos os direitos dele garantidos, todos os direitos trabalhistas, então ele tem um salário que chamamos de bolsa. Então isso acaba movimentando também uma cidade, economicamente uma cidade pequena, e isso acaba que ajudando na renda familiar. Então quando você se depara com uma cidade pequena, eles valorizam muito mais, né? Programas iguais a esses que chegam na cidade é muito mais valorizado, às vezes, do que uma cidade E grande. pelo que eu tô sabendo, não é uma bolsa não, viu? É uma mochila, porque ajuda bastante, Ajuda né? bastante. Ô, Larissa, é sobre isso que eu ia aproveitar para perguntar para você. A gente tava falando sobre esse desenvolvimento, né? Tem aquela frase clichê de que de graça nem injeção da testa, né? Então, não é à toa que as pessoas ficam perguntando, mas o programa é de graça? E realmente há um potencial gigantesco da pessoa se desenvolver enquanto pessoa, enquanto profissional e ainda receber. Pode ser a primeira vez que ele esteja com a carteira assinada, A maioria né? é a primeira né? vez, é o primeiro emprego Então, deles. me fala um pouquinho como é que funciona, porque eu acho que causa um pouco de curiosidade, né? Como é que funciona, então, essa bolsa / auxílio que ele recebe, essa gratificação pelo trabalho dele, e ele acaba se desenvolvendo também em outras habilidades que faz com que ele chegue a outros cargos, né? Sim. Acho que complementando um pouco do que o Gladson disse, essa diferença, né, entre a cidade que é um pouco maior e a cidade pequena, que é onde a gente gosta de atuar, é que o jovem ele entende que essa é a oportunidade de entrar em uma empresa que vai alavancar ele profissionalmente. Então, hoje, grandes empresas colocam o programa de Jovem Aprendiz como parte do seu plano de carreira. Então, você inicia como jovem aprendiz e você é efetivado e vai subindo cargos até assumir a gerência. Então, essas multinacionais, principalmente, que vocês mesmos comentaram, que estão nessas cidades menores, elas valorizam o programa justamente por isso, né? E, na verdade, não é uma bolsa que o jovem recebe, ele recebe o salário dele. Salário, dá pra né? chamar então, assim. Ele é exatamente o salário do jovem. responsa, Então, hein? ele é contratado, como o Gladson disse, a carteira dele é assinada, todos os direitos trabalhistas são garantidos ao jovem aprendiz. Então, ele tem ali seu 13º, férias remuneradas. Então, é de fato um salário, né, que ele recebe, proporcional à quantidade de horas que ele trabalha, porque esse também é um outro ponto muito importante sobre o programa da aprendizagem, que o jovem ele precisa continuar os seus estudos. Então, se o jovem hoje ele não está matriculado em uma escola, ele não consegue ser contratado como jovem aprendiz. Então, o principal intuito é esse, né? Dar essa formação profissional, mas ainda valorizando a educação regular. Então, ele precisa concluir ali o ensino médio. Então, é de fato um emprego que ele está recebendo. Então, não é de graça, né? E aos 16 É a anos, força né? de trabalho dele, dos Cara, 14 até 14? os 24 Não, anos. você tá me contando que gente com 14 14 anos já assume essa responsabilidade Com grande? certeza, e são os que mais Muito valorizam. Mas é um diferencial no currículo, né? É um diferencial, com certeza. Ao desenvolver essas atuações, tanto desse lado profissional, mas também dessas outras habilidades, esse jovem ele pode trabalhar, ele pode acabar atuando em quais áreas? Dá para definir algumas que têm mais demanda?
nós temos um leque bem abrangente de áreas que o jovem ele pode atuar. Desde áreas como serviço administrativo, áreas mais voltadas para o comércio atacado e varejo. Para os jovens que já são maior de idade, eles podem atuar em áreas ainda mais específicas, como a produção industrial, frigorífico, atendente de telemarketing também. Então, nós temos um leque bem abrangente de funções que esse jovem ele pode atuar, justamente pensando em desenvolver os nossos jovens na área que, às vezes, eles têm até um pouco mais de interesse, né? Eu brinco muito com os meninos que estão com a gente aqui em Uberlândia, que o jovem aprendiz, o programa de jovem aprendiz, de duas uma. Ou ele te mostra o que você quer enquanto profissional, você se encontra, ou ele elimina uma das suas opções. Então, de repente, você está ali dentro da área de RH e você percebe, nossa, não, eu gosto de uma área um pouco mais comunicativa, que eu tenho um pouco mais de contato. O RH não é para mim. Acaba sendo um teste vocacional, exatamente. O que também então, é bom, apesar dele reconhecer que talvez aquela área não seja para ele, já é meio caminho andado. Já é meio, já tem o contato com o ambiente empresarial, com a rotina, né? Isso tudo conta muito para eles. E é interessante que, às vezes, o jovem ele está inserido, vamos supor, ele está inserido dentro da empresa, fazendo um trabalho administrativo, mas ele vê um outro setor se desenvolvendo ali dentro, e ele fala, gente, não é aqui, era ali que eu queria estar. Às vezes ele vê um setor financeiro e ele fala, nossa, né, um setor de contabilidade, nossa, eu quero me formar em contabilidade, porque é aquilo ali que eu gosto, né? Então, assim, é muito interessante mesmo. Isso o programa acontece muito. Acontece demais. E é tão verdade que no episódio, como vocês sabem, eu sempre decoro os episódios, no episódio 50, Jovem Aprendiz no Sucesso Empresarial. Não tem uma colinha aí, fica tranquilo. Com o Marcelo Rodrigues e com a Sara Araújo, foi falado sobre isso, que ela estava inserida numa área, um abraço, Sara, e que aí ela via movimentação em outros setores que foi uma chance dela atuar num Vou campo. trazer uma atualização para vocês sobre Olha, a Sara, então. Sara, ao vivo. A Sara, essa semana, foi efetivada pela empresa na área que ela tinha. Parabéns. Parabéns, Sara. Essa semana foi efetivada pela empresa Poxa, exatamente nessa área que ela estava observando essas movimentações. Ela foi se despedir de nós lá no Instituto João Bittar na segunda-feira. Que legal. Legal. Aí foi um chororô só. E a história da Sara tem muito a ver com o episódio de hoje, porque ela vem de uma... Aqui pra gente, ela falou que nasceu na roça, né? Então, ela vem de uma área menor, assim. Ela tá aqui em Uberlândia hoje, mas onde ela nasceu era bem pequeno. E enfim. Ô, Larissa, você falou sobre 18 anos e ainda ter que estar estudando. Quando o jovem completa 18, para ele fazer parte do jovem aprendiz, ele ainda tem que ter uma relação com o ensino médio? Ele precisa ter concluído o ensino médio. Então, a exigência é ou o jovem precisa estar matriculado ou ter concluído o ensino médio. Se ele concluiu o ensino médio, ele não precisa estar no ensino superior, ele só precisa mesmo da educação regular ali até o 3º ano do ensino médio. Se eu não me engano, é até o caso da Sara, que estava querendo agora fazer uma graduação em publicidade e propaganda. Exatamente. Ô, Sara, queremos você de volta aqui da mesa do Bittar Podcast, contando essa experiência. E agora a gente tem um exemplo de como essas coisas funcionam. Justamente que dá nome ao título do episódio de hoje, a inserção no mercado de trabalho. E eu sei, Rubia, já estou sabendo que tem os nossos jovens aprendizes do Instituto João Bittar que acompanham sempre o podcast, né? Então, nosso abraço para eles também. Afinal, também fazem parte das nossas celebrações dos 40 anos da Bittar Educação. Para vocês, um abraço. Queremos também essa galera. Se coubesse todo mundo, aqui no estúdio a gente já tinha trazido. Quem sabe quando a gente vai na Casa Nova, pode falar? Na Casa Nova. Conta. Aí a gente recolhe todo mundo e faz um grande episódio. Mas fica o nosso abraço também pro pessoal que trabalha junto com vocês, né? Que está lá nesse dia a dia, compartilhando essa rotina. Exato. O time é muito grande, viu? O time é muito grande, porque a responsabilidade é muito grande também. Então, é muito bacana. E é uma outra parte interessante do programa, é estimular o jovem a continuar nos estudos. Então, por isso que é um dos critérios para poder ser jovem aprendiz aí. Ele está matriculado ou então ele ter concluído o ensino médio. Aí, necessariamente, ele precisa ter iniciado uma graduação ou não? Não. Dúvida, eu acho que é até legal. Não é necessário. Não necessário. Então, completou 18 anos, concluiu o ensino médio, ele tem mais um tempo para ser jovem aprendiz, que vai até 24 anos. Até 24 anos completos, né? E tem limite? Tem um limite
de anos como jovem aprendiz ou não? Se ele começar com 14, ele tem que parar alguma hora? O que acontece? A Como é que aprendizagem, existe uma lei muito específica, que tudo que a gente está falando aqui é baseado nessa lei, na lei da aprendizagem. A lei da aprendizagem, ela diz que um jovem, ele pode ser por 2 anos, jovem aprendiz. Só que aí vai muito de acordo com o curso que cada entidade fornece. Exemplo, só para vocês poderem ter uma noção, hoje o Instituto João Bittar, um jovem que é admitido, um jovem que entra no programa para trabalhar 4 horas por dia, ele fica conosco 21 meses. Porque os nossos cursos de 4 horas foram desenvolvidos com uma carga horária, que essa carga horária ela vem de acordo com o CONAP, que é um catálogo nacional de aprendizagem, que é um catálogo do Ministério do Trabalho, distribuindo a carga horária dos nossos cursos de 4 horas, contempla ali 21 meses. Então, os jovens que entram conosco 4 horas ficam 21 meses inseridos. Eles assinam um contrato por tempo determinado, 21 meses. E os jovens de 6 horas, eles ficam conosco 14 meses. Por mais que a aprendizagem em si, ela diz que o jovem ele pode ser até por 2 anos, é porque poderíamos construir cursos desenvolvidos em até 2 anos. Mas os nossos cursos, em específico do Instituto João Bittar, são cursos de ou 14 meses ou 21 meses. E ao longo desses 14 ou 21 meses, né? Falei tudo certinho, né? 14 certinho. ou 21, também tem que aliar com... muitas vezes, né, o ensino médio, enfim, essa outro lado. Então, Larissa, conta pra gente quais as dicas, as orientações para esses jovens que estão conciliando nesse momento. E uma das coisas que também eu acho que tem que conciliar são as férias escolares, né? Esses jovens, eles têm direito ou não? Sim, o jovem aprendiz ele tem direito a férias, né? No Instituto João Bittar, essas férias elas são padronizadas para que ele tenha acesso a elas ao final do contrato, justamente porque caso ele tenha... vá tirar, né, esses dias, precisa conciliar com as férias escolares. Que legal. Então, o contrato padrão aqui no Instituto é que o jovem tenha acesso a elas ao final ali, né, dos 14 meses. Em dinheiro. É porque o que a gente entende? O período ele já é curto, 14 ou 21 meses já é curto. Se você dá as férias para o jovem ali no meio, você vai interromper um aprendizado dele, vai interromper... essa formação. Isso. Então, para não interromper e até para ajudar financeiramente para ele, ele recebe essas férias em dinheiro no final do contrato, até porque aí segue-se a CLT. A CLT diz que, obrigatoriamente, um funcionário, que o jovem se torna um funcionário, um funcionário ele deve tirar férias obrigatoriamente quando vencer 2. Ou seja, com 2 seria 24 meses. E o jovem não chega a isso. Eu penso que é tão importante falar sobre essas regrinhas, porque no ensino médio, na escola, raramente a gente fala sobre o mercado de trabalho e essas regras trabalhistas que futuramente a gente vai ser inserido, né? Então a gente chega no mercado de trabalho um pouco perdido. A gente termina a graduação, nem na graduação a gente vai ter uma disciplina ou algum momento para falar Direitos isso, a não ser quando chega a hora, né? Então acaba gerando essas dúvidas. Então acho que até nisso o jovem acaba ganhando, saindo na frente de outras pessoas que iniciam essa vida profissional, porque até enquanto jovem aprendiz, e dessa vez com todo esse apoio, suporte que o programa dá, ele acaba começando a entender as regras trabalhistas, do que ele está sujeito, os deveres e direitos dele, né? Até mesmo as férias, que desse caso de dinheiro, que bom, hein? Dá pra curtir um pouquinho. Falando em dinheiro, falando em dinheiro, é bom que a gente também possa apresentar aqui que a faixa salarial é uma única para todo o Brasil, independente se a cidade é pequena ou grande. E aí, se vocês pudessem falar da quantia, do valor mesmo que esse jovem aprendiz recebe. Colocando número na mesa, hein? Isso! Você se interessou, né? Lógico, dinheiro, tá né, convencido gente? ainda? Vamos falar de dinheiro, então. Porque ele pode trabalhar 4 ou 6 horas. Isso. Ele tem uma diferenciação. Tem uma diferenciação. A lei da aprendizagem ela é muito clara quando diz que o jovem ele tem direito à bolsa, que chamamos de salário, e esse salário ele é calculado pelas horas trabalhadas. Hoje, no Brasil, seja para o jovem aprendiz ou para qualquer funcionário, no geral, hoje a hora do Brasil está R$6.
Então, um jovem, o salário dele no final do mês é calculado sobre R$ 6 pela quantidade de horas. Então, para quem está em casa ter uma ideia, hoje um jovem de 4 horas, quando a gente diz um jovem de 4 horas por dia, de segunda a sexta-feira, um jovem de 4 horas, hoje ele recebe R$619,99. Tem até o 99 centavos, hein? É exato. E o jovem de 6 horas, no final do mês, ele recebe... R$929,99. Tá vendo? Tá na ponta da língua, Tá hein? na Ó. ponta da língua. Tá na ponta da língua. Então, assim... E que para muitos pode parecer pouco, para jovens e como o nosso, né, contexto é cidades menores, isso ajuda muito na renda familiar. E a gente tem muitos casos, né, que a gente chega numa cidade para implantar o programa e que os pais, assim, literalmente choram, né, de emoção, porque o filho às vezes vai ganhar mais do que a mãe que passa roupa, né? Porque são realidades totalmente diferentes. Então, assim, E vale é lembrar muito bacana. que é o primeiro degrau, né, que ele tá subindo. Então, ele começa nesse primeiro degrau, seja com R$600, R$900. Não vou falar o número exato, porque eu sou de humanas, Tudo não bem. decorei. Mas é o primeiro degrau. Então, a partir daí, ele tem um futuro muito promissor a partir das coisas que ele consegue se profissionalizar do lado tanto pessoal, né? Profissional, encontrar ali um caminho de uma coisa que ele vai gostar de fazer e por gostar de fazer provavelmente vai se dedicar. A gente tem o caso da Sara aí, né? Mas são tantos que se replicam. Ô Gladson, você que viajou o Brasil há 20 anos no Instituto, tem algum caso, tem alguma história que você se relembra que te marcou nesse sentido? São muitas, viu, João? Muitas mesmo. Mas, assim, tem história... E muitas histórias dentro desse contexto dos pais, assim, de ver uma oportunidade chegando para os seus filhos. E quem é pai sabe que quer sempre o melhor para o filho. Então, dos pais se emocionarem em ver o filho ali saindo todos os dias, uniformizado, bonitinho, para aprender uma profissão, tendo uma renda, que muitas vezes é a renda ali, que às vezes sustenta a família. Então, assim, o mais interessante de tudo, né? O mais emocionante de tudo, muitas vezes é isso, né? De saber ali que a renda do jovem, às vezes, é a renda que sustenta uma mãe, né? Um outro irmãozinho que sustenta a casa. Então, são muitas histórias dentro desse contexto, muitas. Gladson e Larissa, tem uma grande diferença da procura? Os jovens das cidades pequenas procuram mais se inteirar, fazer parte do Jovem Aprendiz, ou os de cidade grande? E se tem, qual a motivação de uma procura maior, ou nas cidades pequenas ou nas cidades grandes? Acho que a principal motivação é essa que a gente comentou. O programa, ele é uma reação em cadeia, né? E acaba que nas cidades pequenas essa reação em cadeia ela é ainda mais palpável. Então, a gente costuma, inclusive, falar bastante sobre isso, que quando o jovem ele é contratado, a gente não está contratando só o jovem, a gente está contratando a família toda. Exato. Né? Então, Exato. muitas vezes, o que a gente... o impacto não é só dar o primeiro emprego para esse jovem, não é só dar essa oportunidade de trabalho. O impacto ele está ligado ali no contexto de um pai que, às vezes, não teve acesso à educação e aí o filho vê o que está aprendendo ali no instituto, chega em casa e replica com os pais. Então, acaba que a procura nessa cidade pequena ela é maior justamente por valorizar essa oportunidade como inserção no mercado de trabalho. Então, mas acredito que em cidades grandes também existe essa procura, né? É claro. Só que a diferença é essa, assim. Acredito que por essa cultura... Cidade grande tem mais oportunidades, né? Exatamente. Então, às vezes até oportunidades informais. Aí, né, vai uma dica até para os jovens que estão nos assistindo, que a gente não pode ser tão imediatista. Então, às vezes, um jovem, ele deixa uma oportunidade de entrar como um aprendiz numa grande empresa, numa multinacional, porque, às vezes, o salário ele é um pouco menor, às vezes, do que um trabalho que ele está fazendo informalmente. Mas a longo prazo... Só que, mas ao longo prazo, esses são degraus ali que ele vai, né? Ele vai subindo dentro da empresa, que em breve ele vai ser um diretor, um gerente. Então, é ele pensar a longo prazo, né? O programa, ele tem, assim,
um mundo de oportunidades dentro dele. Você falou sobre pensar a longo prazo, e eu acho que esse pensamento é muito importante para quem está nos acompanhando, principalmente os jovens aprendizes que estão agora no programa, porque a gente sabe, né? A rotina não é fácil, conciliar mais de uma coisa, muito menos. Trabalho, o tempo estudo. E você fala assim, a gente está começando, apesar de ter essa energia, criar essa disciplina é complicado. Então, você, quando a mamãe e o papai ficar bravo, aliás, você falar assim, dá aquele puxãozinho de orelha para se dedicar no curso, chegar no horário, no trabalho, né? Na hora você vai ficar bravo, ô minha mãe, ô meu pai. Mas eu tenho certeza que lá na frente, quando você estiver colhendo os frutos, tenho certeza que já tá, mas colhendo grandes frutos desse primeiro passo que você está dando na sua vida, você vai agradecer muito seu pai, Não sua só mãe, a mamãe e o o papai, Gladson. mas o próprio instrutor que está na sua sala aí conversando com você, puxando sua orelha para pontualidade. Tudo isso vai com certeza agregar muito. Exatamente. Tenho certeza que essa mudança vai ser boa, por isso ter um pouquinho de paciência, olhar no futuro, saber onde você quer chegar, o que você quer fazer, é importantíssimo. O programa de Jovem Aprendiz está aí para dar esse primeiro passo, não é não, Rubia? Exatamente. Eu fico pensando aqui na Sara toda hora, que a conversa perpassa muito pelo universo que ela contou, que ela trouxe E aí, pra quando gente, falou né? agora de salário, né, de subir, agora que ela foi contratada, ela saiu, então, do salário de menor aprendiz, e a Sara podia convidar a gente... Para tomar um sorvete? Um sorvete. Não. E os bombons que Isso ela que eu ia falar. Que ela faz. Acabei de lembrar. Uma delícia. Ô, Sara, tá devendo pão de mel pra gente, viu? Também, a gente tá aguardando aqui, ó. Acho que é agora ainda mais pra comemorar essa nova fase da vida dela. Chegaram a provar o pão de mel da Sara ou a gente tá que nem a gente, só na expectativa? Só na expectativa. Não, então não vai a ter gente jeito. só conhece que existe. A fama é mas boa. a fama é boa. Agora que ela tá ganhando ainda melhor, não pode parar de fazer esse pão de mel, Por que eu sei que é favor. gostoso, hein, Sara? Empreendedora nata, ela, né, Rubia? Que ótimo, eu fico muito feliz. Gente, olha, a conversa já deu pra chegar naquele ponto que dá pra entender que realmente a gente tá falando de oportunidades. Se a gente traduzir, né, essa palavra oportunidade. E eu acho que pra vocês, agora vamos tocar mais pro lado aí profissional, né? Porque de vocês, colocar vocês nessa conversa também. Porque eu imagino que quando a gente faz algo que tem propósito, a gente consegue ir mais longe e dá muita mais energia, né? Para vocês, como é saber que vocês são peças fundamentais ao lado de tantas pessoas que fazem e fizeram Habitar Educação, o programa de Jovem Aprendiz do Instituto João Bittar? Mas para vocês, quando chega em casa e ouvir essas histórias, eu tenho certeza que no dia que a Sara se despediu de você, Larissa, foi gratificante, foi não? Foi muito gratificante. Eu, modéstia à parte, sou apaixonada pelo programa de Jovem Aprendiz, porque eu comecei a minha carreira como Jovem Aprendiz. Ah lá, era nesse ponto que eu queria chegar. Então você é um dos exemplos que a gente tem, então. Sou um dos exemplos de sucesso, posso dizer assim, modéstia à Com parte. certeza. Claro. Mas eu iniciei a minha carreira como Jovem Aprendiz. O exemplo que eu dei, né? De ou você descobre que é isso que você quer, ou você descobre que é isso que você não quer. Eu fui um dos jovens que eu atuei em uma área que não era o que eu queria. Assim, eu era muito feliz, eu desenvolvia um trabalho na área de publicidade, quando contratada como Jovem Aprendiz, mas eu descobri que eu realmente sou apaixonada pela área de educação. Tive a oportunidade de ser efetivada na empresa na época, eu falei, olha, não, hoje não, eu vou focar no que eu quero aqui, que é me desenvolver para atuar na área da educação. Então, eu sou apaixonada por esse programa. Desde que entrei no Instituto João Bittar, sou encantada e chego em casa e falo para todo mundo que está ao meu redor. Ofereço para todo mundo, falei, gente, faz a inscrição, vocês precisam começar a trabalhar como Jovem Aprendiz. Sou testemunha mesmo, assim, do programa e é gratificante. Eu acho que eu poderia resumir com essa palavra. É gratificante ver que o meu trabalho impacta tão diretamente a realidade de tantos jovens e indiretamente a realidade de tantas pessoas. Porque é o que a gente comentou sobre essa reação, né? Em cadeia, que a gente não está contratando só o jovem. Então, diretamente, o meu contato é ali, com aquele jovem que está todas as semanas lá no Instituto, mas indiretamente a quantidade de pessoas que está ligado ali, a relação também com as empresas parceiras. Antes mesmo da gente entrar, eu estava comentando com o Gladson que a gente não está desenvolvendo só o jovem, a gente também está desenvolvendo o parceiro, né? A empresa que está ali todo dia no cotidiano do jovem para ele entender o que é o programa de aprendizagem. Então, a gente tem uma situação de uma empresa que não estava satisfeito com o jovem, justamente porque esperava que ele já viesse pronto, né? Está acostumado a lidar com um profissional mais velho, mais maduro, que está há muito tempo no mercado.
Então, a primeira reação é, eu não quero esse jovem mais. Então, aí a gente entra em contato, a gente explica o intuito do programa, a gente explica o processo de acompanhamento. E aí, hoje, nós recebemos um retorno desse parceiro falando assim, olha, deu certo, viu? Funcionou. A gente quer elogiar o jovem, o desenvolvimento dele aqui agora é outro. A gente está muito satisfeito e contamos com vocês e com essa parceria para a gente continuar desenvolvendo os nossos futuros jovens. É um abraço muito grande que vocês dão, então. Nossa, é demais. Ô, Larissa, na demais. época que você foi ser jovem aprendiz, o que te motivou? A renda. A renda. Foi a bolsa. Não vou negar. Muitas Ah. vezes. O salário. Muitas O vezes, salário, foi o salário. Eu tinha de 15 para 16 anos, estava começando ali no trabalho informal. Eu falei, por que não o formal? Né? Por que não ter a realidade dentro de uma empresa? Foi uma empresa grande da cidade. Eu falei, é a oportunidade que eu tenho para iniciar aqui, então vou tentar. Por que não? Tentei, deu certo, fui aprovada no processo de seleção da empresa, iniciei. Então, mas a motivação foi receber a minha renda ali. E sobre esse olhar a longo prazo, hoje que você já está alguns degraus acima dessa escada, responde pra gente, valeu a pena? Valeu muito a pena, valeu muito a pena. Como eu disse, né, não era na área que eu atuo hoje, na área da educação, mas muita coisa do que eu vivenciei dentro da empresa me formou enquanto profissional. O aprendizado ficou. Né? O aprendizado. Seja a responsabilidade, a pontualidade, a importância de se construir relações, porque a gente fala muito isso para o jovem, que não é porque hoje você não tem interesse em ser contratado na empresa que você está como jovem aprendiz, que as relações que você está construindo ali dentro não vão te servir para o seu futuro profissional, né? Então, tudo isso, quando eu olho para trás, eu falo assim, tomei a decisão certa, sem dúvida nenhuma. Eu não tive a honra de ser jovem aprendiz, mas eu quase fui estagiário sênior, porque desde o primeiro período da faculdade busquei por isso, era uma necessidade que eu tinha trabalhar, porque eu gosto muito dessa área, sempre fiz trabalho voluntário e tudo mais. Quando chegou na graduação, eu falei, bom, agora tá na hora de, pelo menos, ganhar um pouquinho. Ganhava bem menos que um jovem aprendiz, eu vou confessar. Mas eu sempre brinquei que... Brinquei não, falava sério, na verdade. No estágio ou nesses processos da gente de aprendizado, a gente aprende tanto o que ser, mas principalmente o que não ser. Então, a gente acaba tendo esses exemplos de qual caminho a gente pode optar e onde a gente vai chegar e qual caminho a gente não buscar, quais coisas Devemos não fazer, evitar para ser um bom profissional. Exatamente. E tá aí a oportunidade, essa importância. Rubia, vai confessar alguma coisa também? Foi jovem aprendiz ou não? Não, eu vou fazer uma pergunta. É uma jovem aprendiz Da até hoje, vida. né, Rubia? É isso, estamos aqui Se na tivesse um cargo de jovem aprendiz de apresentador de podcast, a gente ia ficar uns 10 anos, Rubia. Não, até mais. Ia fazer umas 12 horas, quem sabe? Aposentar No cargo de jovem aprendiz. Ô, Larissa, você falou que sempre indica para as pessoas se inscrevam no programa. E para quem se interessou, qual é o canal? Como é essa inscrição? É tão simples que não leva nem 5 minutos para você fazer sua inscrição. É bem simples mesmo. É só entrar no site do Instituto João Bittar, no campo Seja um Aprendiz. Lá você vai colocar todos os seus dados, nome completo, telefone de contato. Importante que o telefone esteja correto, tá? Coloque DDD, sempre hein, gente? DDD, exatamente. Coloque sempre mais de uma opção de telefone de contato. E a partir do momento que você faz esse cadastro no site, você já entra no nosso banco de dados. E aí nós entramos em contato com você para dar início, então, ao processo de seleção, né? A primeira etapa é com a gente aqui do Instituto João Bittar. Nessa etapa, o nosso objetivo é conhecer o jovem um pouco melhor, né? Entender qual turno que ele tem de disponibilidade, porque, como nós dizemos, a gente não pode prejudicar o andamento das atividades escolares. Então, entender qual turno que ele tem disponível para ser contratado, se ele pode ser contratado para 4 para 6 horas, se ele tem algum interesse específico, olha, eu já sei que eu quero muito seguir nessa área administrativa, esse é o meu objetivo enquanto profissional. Então, a gente coloca isso lá nas nossas informações para, a partir daí, iniciar, então, o encaminhamento dele para as nossas empresas parceiras. E aí, nas empresas parceiras, é o processo de seleção. Eu brinco muito com os jovens aqui, quando a gente está nessa primeira etapa, que no contato aqui com o Instituto João Bittar, nenhum sonho é destruído. Né? Todo mundo que está ali, desde que tenha idade, esteja matriculado na escola, está apto a ser jovem aprendiz e a gente vai dar um jeito de contratar eles. Aí, na terceira etapa, já é a etapa que, lá na empresa, já é a etapa que fica com frio na barriga, que fica sem almoçar de nervoso. Que é normal. Que é normal, faz parte do processo, né? De seleção. Então, e aí lá alguém vai ser aprovado porque a escolha ela é da empresa parceira,
mas os que não são reprovados voltam para o nosso banco de dados e a gente continua encaminhando até que todo mundo seja contratado. Esse é o nosso objetivo. Né? Uma hora dá certo. Uma hora e para dá quem certo. já tá, é legal compartilhar essa ideia, né? Para os outros pros amigos. Eu sei que você já faz isso, já confessou pra gente. E Gladson, conta pra gente, para essas pessoas que têm interesse ou que sabem que o amigo precisa e tudo mais, a projeção, a expectativa para os próximos anos é aumentarem as vagas? Como que as empresas estão olhando para esse programa? A tendência, e a gente é bem esperançoso quanto a isso, é que cada vez mais as empresas abracem essa causa, não somente pelo simples cumprimento de uma cota. As empresas... E é um trabalho que a gente desenvolve, a gente tem uma equipe que bate de porta em porta, de empresa por empresa, tentando catequizar mesmo os empresários, os gestores, a não olharem esse programa somente como um cumprimento de cota. Olhar esse programa também como um programa social, porque é um programa social, um programa muito bacana, que quem está mais tempo trabalhando dentro da aprendizagem, a gente brinca que num primeiro momento o empresário ele meio que engole o jovem, né, desce o jovem por goela abaixo, como todos dizem, mas que em muito pouco tempo depois ele já começa a se apaixonar pelo programa, pelo jovem que está ali inserido, ele começa a ter um olhar mais social pelo programa, né? Eu acompanhei o podcast de vocês do Marcelo, né, lá do Praia, e eles são um exemplo disso, né? Qual que é o número do podcast, Bia? 50. Muito bem. Ó, já tá todo mundo sabendo. Ele assistiu mesmo. Eles são apaixonados pelo programa, então, assim, você tem que olhar para o jovem. Eu sei que, às vezes, isso no mundo que a gente vive é um pouco mais difícil, mas olhar para o jovem ali como um filho. Se fosse meu filho, eu não queria, né, que ele fosse tratado bem, não queria que ele tivesse essa oportunidade. Então a gente é muito esperançoso que as coisas, assim, que mais e mais empresas vão abraçar esse programa. E o que depender do Instituto João Bittar, a gente vai abrir mais e mais e mais unidades. Estamos com 110 unidades presenciais, dezenas outras da aprendizagem EAD, mas a nossa intenção é ir para o show, é ir para... Gostei. Né? E a nossa intenção também do Bittar Podcast ir nessas cidades. Ir para todas as cidades, né? Para a gente poder aumentar o nosso raio de oportunidades, né? O nosso raio de oportunidades. Porque como a Larissa bem disse, a gente não está dando oportunidade só para um jovem, a gente está dando oportunidade ali para uma família, né? Então, quando você chega numa cidade e fala assim, Gladys, mas vocês vão ter coragem de arrumar um imóvel, de mobiliar esse imóvel, de contratar um profissional, de treinar, de fazer todo esse processo para atender 10, 20 jovens, digamos, simultaneamente. Porque a rotatividade ela é maior, porque um jovem acaba o contrato, outro entra no lugar, então acaba que a gente atendendo uma boa parte da cidade, quando a gente fecha os olhos, quando a gente abre, a gente já atendeu, né, centenas, mas simultaneamente, para atender 10 jovens, para atender 15 jovens, 20 jovens, mas aí você tem que pensar, né? Se não fosse a gente, quem daria oportunidade para esses 10, para esses 15, para esses 20 jovens? Então, assim, o que a gente busca todos os dias é tentar conscientizar mesmo as empresas, porque, como eu disse, não é o Instituto João Bittar que abre as vagas, são as empresas. Então, a gente faz um trabalho mesmo muito forte com as empresas, delas dar essa oportunidade aos meninos. E é legal você falar que é oportunidade para os jovens, mas oportunidade também para a empresa encontrar grandes talentos. Exato. Vamos dar nome, então? Praia Clube é onde a Sara fez o programa da Jovem Aprendiz, que agora foi efetivada, que teve aqui no episódio 50. E as empresas acabam tendo essa oportunidade também de encontrar pessoas que acreditam naquele projeto e, consequentemente, assumem aquela missão, esse desafio grande de estar em cargos bons, né? Exato. Tem um outro exemplo de sucesso de empresa que achou um grande talento pelo programa de Jovem Aprendiz. Uma das nossas empresas aqui de Uberlândia, uma multinacional, inclusive, que contrata os nossos jovens, contratou um menino tímido
que ele não conversava muito, inclusive era uma preocupação no início. Olha. E passaram para ele uma demanda que era uma demanda repetitiva. Então, ele tinha que fazer o mesmo controle ali dentro no computador, né? Sempre a mesma coisa. Ele simplesmente desenvolveu um robô que fazia isso por ele. Desenvolveu, aí um dia ele desenvolveu esse robozinho lá no computador, ele estava parado olhando pro computador, e aí o gestor dele falou assim, você não vai fazer sua tarefa? Ele, não, mas eu tô fazendo. E o robô estava lá fazendo por ele. Aí ele é um case de sucesso. Ele foi, apresentou para o gestor dele, o gestor imediatamente convocou a diretoria. Ele fez uma reunião com os grandes diretores da empresa para apresentar esse robô. E foi efetivado também. Eu quero ser amiga dele. A gente quer ele aqui no Bitar Podcast. Já vamos providenciar que ele vai contar essa história aqui pra gente. E a gente tem muitos casos também do jovem que hoje ele foi crescendo dentro da empresa, que hoje, para contratar novos jovens, a gente trata diretamente com que legal. Um jovem que foi nosso, você entendeu? Que tem a consciência da importância do programa. Exato, ele começou lá como um dos nossos jovens aprendizes e hoje é ele que toma conta do projeto, do programa Jovem Aprendiz dentro da empresa. Então, a gente tem casos assim. Então, assim, são casos e casos muito bacanas. Então, a gente não pode encerrar essa edição do Bitar Podcast sem antes vocês darem um conselho para quem está nos acompanhando e está tendo a oportunidade agora de ser jovem aprendiz, está dentro do programa, para aproveitar melhor essa oportunidade. Não precisa desenvolver um robô, mas às vezes uma coisinha simples pode mudar a rotina da empresa e colocar essa pessoa, alavancar a carreira dela mesmo naquele início, né? Que conselho vocês deixariam? A Larissa, eu sei que ela quer dar um conselho também, mas o meu conselho é que a oportunidade surgiu, abrace ela, né? Abrace ela, seja disciplinado, chegue no horário. Faz diferença, né? Faz diferença demais. Uso do uniforme, uso do EPI, que é o equipamento de proteção importante. Individual. Então, seus gestores, escutem as instruções dos gestores, né? Façam tudo que for solicitado para fazer, que com certeza você só tem a ganhar. O jovem só tem a ganhar. Uhum. O meu conselho vai bem de encontro ao que o Gladson disse, escute. Né? Se coloque nessa posição de aprendizado. Então, escute o que o seu gestor está te ensinando, o que o seu colega que está do seu lado também está te falando, o que o seu instrutor em sala de aula também está te falando. O programa, o objetivo é te desenvolver enquanto profissional. Então, escute as pessoas que estão ali do seu lado tentando te ajudar a se desenvolver e aproveite. Porque são poucos meses, passa rápido. E não demore para aproveitar. Tem jovem que só dá o clique de preciso aproveitar nos últimos meses e quando o contrato está encerrando, que eles vão se despedir da gente, eles falam, devia ter aproveitado mais. Então, aproveite. Eu acho que esse conselho é muito mais para os jovens das grandes cidades, né? Porque das pequenas cidades, como a gente disse aqui, a cultura é outra, né? O abraço deles com relação ao programa é outro. Então, assim, as coisas fluem muito mais. Apesar das cidades serem diferentes, e que bom que tem essa diferença, o programa está aí, existe a oportunidade que faz diferença. Eu e a Rubi, a gente tem mais um conselho para essa galera, né? Que é acompanhar o nosso Bitar Podcast. Aqui a gente já traz vários temas, não só para ajudar nesse processo, mas tornar ele ainda melhor. E quem sabe a gente chega aí na sua cidade, né, Rubi? Eu vou estar ansioso para provar tudo que o Brasil tem para oferecer. Eu também, eu quero estar nessa. E para encerrar, como vocês não participaram do episódio dos 40 anos do Instituto João Bittar, teve uma pergunta sobre aquilo que o João Bittar sonhou como filosofia de vida foi atingida? E aí aqui na fala de vocês a gente pode dizer que sim, né? Gente, eu sou muito suspeito, né? Para poder falar qualquer coisa do João Bittar, que ele foi o fundador e ele deixou um legado e os filhos dele, né, têm dado continuidade com muita excelência, mas eu que participei de tantos programas, projetos sociais dentro do Instituto, eu sou até suspeito para falar, porque eu sou apaixonado por todos os programas que foram implementados e eu com certeza o sonho dele
está se realizando, né? Porque eu acho que ele o sonho dele não terminava nunca de sempre levar uma oportunidade ao próximo, de sempre levar, de cuidar do próximo. Então, a gente levanta todos os dias com esse propósito. Então, não só eu, mas a Larissa e todo mundo do time. É uma cultura que predomina dentro do Instituto. Então, eu tenho certeza que ele olha e ele fala, poxa, tá acontecendo, meu sonho está se realizando. E graças a vocês, eu acho que é muito bom A vocês. E vocês falam com muito brilho no olhar. E quando a gente está aqui diante dessas histórias, a gente também fica assim, mas isso é muito bom, acho que faz muita diferença para o trabalho que vocês desenvolvem. Viu? Então leve o nosso abraço do Bitar Podcast à equipe de vocês, aos jovens aprendizes. Quem sabe essa galera também não vem fazer uma pontinha aqui. Ô Gladson, gostou? Valeu a pena então ter vindo para cá? Nossa, demais, muito mesmo. A Larissa, primeira vez aqui no Bitar Primeira Podcast, vez. também está convidada a voltar, viu? Com E também certeza. fazemos parte dessas celebrações, viu? Com Espero que vocês tenham gostado. Só nos convidar, né, Larissa? Exatamente. Não, o convite está feito. Convidando. Agora, esse ajuste de agenda. Já aprendemos o caminho, mas vai ter a casa nova, vai né? ter a casa nova. Quero conhecer a casa Spoiler, nova. quem sabe a gente vai fazer umas viagens aí, então a gente vai adequando Podem essa me levar agenda. junto, que Não, eu a gente faz tudo dar certo, viu? A vocês, muito obrigado pela companhia em mais uma edição do Bitar Podcast. Semana que vem a gente volta com mais um tema que vai fazer muita diferença para você.